Boa noite, avançadores. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Avança Podcast. Edição esta de número 45 apenas, porque aqui a gente está avançando, então tá só começando ainda, 45 episódios não é nada diante daquilo que a gente quer transbordar para você desse lado aí. E hoje eu trago aqui um amigo de longa data, com certeza. É um cara que cortava o cabelo do Rodrigão há 10, 12 anos atrás, e que, na verdade, eu tinha prazer em me conectar com ele. Eu estava até comentando aqui, avançadores, não pelo excelente profissional que era, no sentido de cortar muito bem meu cabelo, mas sim pela forma que ele me atendia, pela forma que a gente conversava. Era aquela... Cara, eu tinha prazer de estar ali para sempre aprender algo. E, indiretamente, foi uma pessoa que sempre tocou e falou sobre a palavra de Deus. Ali já era uma semente plantada para eu ser o Rodrigo Curvelo de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. Estou aqui com o Douglas Cunha. Ele é o CEO, o proprietário, né, de 3 barbearias do Douglas hoje. Naquela época, o cara tá avançando, só tinha uma. Ele, nas horas vagas, né, gosta de estar com a família, de estar curtindo algo com a família. Graças a Deus. Cara, já foi gerente de supermercado, essa eu não sabia. Nas nossas resenhas lá, ele não contou isso, avançador. Ai, Deus. Então, meu amigo, é um prazer te receber aqui. Cara, seja bem-vindo ao Avança Podcast. Fica à vontade, porque aqui o palco é teu. Beleza? Vamos contar um pouquinho da tua história. E eu quero saber, né, cara, como é que foi, porque com certeza teve adversidade, teve algo aí, né? Principalmente na pandemia, que eu já li aqui, que foi um processo de superação. Oi. Mas pra gente que tá avançando, cara, vai ter esses quebra-mola, vão ter essas pedras aí, que na verdade tem que ser apenas impulsionadoras de onde a gente quer chegar. Então vamos lá, meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado. Douglas, primeiramente, cara, eu quero voltar, né? Voltar o tempo e perguntar a você, primeiro, como é que foi a sua infância, queria saber lá de trás um pouquinho da tua história, e quais foram as suas primeiras experiências realmente com barbearia. Então, Rodrigo, eu comecei a trabalhar bem cedo. Então, infelizmente, meus pais se separaram, eu tinha 13 anos, né? Então, comecei a trabalhar para poder ajudar a minha mãe. A minha mãe sempre foi doméstica, né? E, graças a Deus, nós dois juntos conseguimos criar, né? A minha irmã, né? Mais nova? Sim, ela deveria ter mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos. Então, realmente, eu falei assim, bem, mãe, não tem jeito, tem que trabalhar. Mas ela sempre disse para mim, Douglas, você pode até trabalhar, mas você tem que continuar estudando. Hoje mesmo eu estava conversando isso com um cliente lá. Sim. Então, comecei a trabalhar em supermercado. Do supermercado, não teve um certo período que começou a me atrapalhar na escola. Então, ela falou assim, Douglas, como eu falei assim, fica um tempo fora do trabalho e por causa da escola que está te atrapalhando. Isso foi um período, acho que vamos botar aí mais ou menos de 1 ano. E isso você é garoto, né? 13 anos, 14 anos, já com responsabilidade. Sim. Depois comecei a tomar conta no caso de uma casa, né? Capinava, Sim. limpava a piscina, aquela coisa toda. Trabalhei numa fábrica de sorvete, mas o período nesse período de construção, né, que eu falo, né, Sim. o melhor mesmo foi quando eu comecei a trabalhar num supermercado, onde, graças a Deus, a Dona Néia, né, que nem eu tinha conversado hoje mesmo com um cliente meu, né, me ensinou bastante. Entrei embalando compra, e no final, graças a Deus, tanto eu como meu cunhado, nós já acabamos virando gerente. Ela me ensinou bastante coisa. Eu agradeço a Deus, principalmente, porque foi a base dela que manteve minha barbearia por muitos anos. Isso que você aprendeu no mercado, né, cara? Sim. Porque o que acontece? O que hoje eu falo muito sobre questão de cultura? Princípios, valores, né? Sim. Então, se disponibilizar a fazer as coisas. Eu converso muito com os meninos, porque hoje, o que acontece? As pessoas falam o seguinte, não é minha obrigação a fazer isso, não é obrigação a fazer isso. Só que quando eu cheguei lá, e ela falou assim, e fazendo, né, para aprender, aquilo ali gerou crescimento para mim. Sim. Quando outras pessoas falam assim, não, eu não vou fazer, eu fazia. Então, quando foi ver, eu comecei primeiro embalando, depois falei assim, a senhora quer que eu arrumo aquilo ali? Mas você sabe fazer, sei. Nem sabia, mas estava disponível para fazer. Eu acho que quando a gente para, observa e analisa aquilo ali,
Sim. E sempre fiz muito isso. Não vou dizer que foi rápido. Eu vou falar uma coisa que o meu ex-patrão falava. Tem pessoas que têm facilidade para aprender as coisas e outras não. Sim. Eu aprendo com o tempo. Eu não tenho a facilidade, que nem meu cunhado. Meu cunhado, o que ele fazia, em 3 meses ele estava fazendo, eu comecei a fazer por 1 ano, 2 anos. Mas porque eu sempre fui muito esforçado. Então, realmente, mas eu sempre me disponibilizei a fazer. Sim. Estava sempre disponível. Com certeza. Sempre com boa vontade, querendo agregar, querendo realmente contribuir de alguma forma. E Douglas, tem sempre alguém olhando. Com certeza. Ela observava. Deus, com certeza absoluta. Agora, tem sempre alguém olhando esse o teu fazer a mais. Sim, com certeza. É o que a galera não consegue entender, a maioria, né, irmão? Não. Isso é verdade. Então, quando ela pegou, ela começou a observar assim, você sabe fazer isso aí? Aí eu falei assim, arrumava lá os legumes, ela falou assim, você sabe fazer isso aí? Ela assim, poxa, eu tô toda enrolada aqui, preciso passar um cartão. Antigamente, era aquela maquininha que botava ali, e passava no carbono. Fazer assim. Eu vi ela fazendo, ela toda enrolada, ela falou assim, falei assim, rapaz, eu preciso passar um cartão, sabe o que é que eu passo? Mas você sabe fazer isso aí, fazer. Então, nisso daí, eu fui subindo aqueles degraus. Sim. No final, graças a Deus, lá, tanto eu como meu cunhado, a gente ficou como gerente lá. É uma pessoa maravilhosa. Isso lá em Iguaba? De Iguaba. Porque o Douglas é de Iguaba, hein? Você... Iguaba. Douglas é lá de Iguaba. Foi em Iguaba, mercadinho de bairro, né? Isso aí. Isso já com quantos anos? Já 17? Deveria ter mais ou menos isso. 17 para 18 anos. Ou seja, na verdade lá foi o começo de, tipo assim, de um aprendizado que indiretamente não tinha nada a ver com supermercado. Não. Cara, Deus faz muito isso. Rapaz. Eu vou falar para você que eu descobri essa profissão por acaso. Eu peguei, no dia dos namorados, dentro de um ônibus, com um baita de um urso desse tamanho, para levar para minha esposa, né? Ela era minha namorada. Quando eu olhei pro lado, o cara com outro urso desse tamanho também. Um olhou pra cara do outro e começou a rir. Aí descemos do ônibus. Aí ele falou que fez um curso de barbeiro em Araruama. E eu falei assim, é mesmo? Olha só o improvável. Aí eu falei assim, poxa, você trabalha em quê? Eu falei, supermercado. Só que antes disso, eu já tinha aquele desejo, né? Que eu falei assim, eu ficava pensando, poxa, gerente não é profissão. Sim. Eu entendi o seguinte, o que é profissão? Barbeiro, açougueiro, Isso. padeiro. E o meu medo maior era o seguinte, quem eram as pessoas que a gente contratava para trabalhar lá? As mais novas. As pessoas mais velhas, a gente dava mais preferência para um jovem, porque ele tinha mais energia. Então, a minha preocupação maior era assim, imagina eu com 40, 50, 55 anos procurando emprego. O que você faz? Sou gerente. E um rapaz mais jovem, cheio de gás, será que realmente a preferência vai ser para mim? Sim. Então, essa sempre foi a minha preocupação. Então, quando ele falou, eu falei assim, poxa, bacana. Aí ele falou assim, por que você não faz um curso de barbeiro? Eu falei assim, não sirvo para isso não. Aí ele parou ali, não era extra na época, eu segui, cheguei em casa com aquilo na cabeça, martelando. Porque aquilo ali foi uma semente já plantada. Foi. Caraca, meu irmão. E detalhe, eu conheci Jesus foi dentro da barbearia. Por incrível que pareça. Glória a Deus. Aí o que aconteceu? Cheguei em casa e falei, mãe, vou fazer um curso de barbeiro. Ela olhava e falou assim, Douglas, mas será que você vai servir para isso? Eu falei assim, não sei, vou tentar. Então o que eu fiz? Continuei trabalhando no mercado, fazendo curso, fazendo estágio, até que chegou o ponto que eu fui falar com ela, né? Falei assim, dona Néia, eu queria sair. E o detalhe é o seguinte, tudo bem, tipo assim, ela super satisfeita com o teu trabalho, com o teu empenho, mas ela já sabia que tu tava fazendo curso de barbeiro? Sabia. Então ela já sabia que tinha um porquê que tu tá fazendo aquilo ali. Ela já tava aqui meio que preparada, tu acredita? Não tava nada. Não, cara? Pra tua saída, não? Acho que não. Porque até então eu levei 3 meses conversando com ela para poder ela me mandar embora. E foi uma luta, hein? Quando ela dizia que sim, ela falou assim, Douglas, eu não vou mandar você embora. Eu preciso de você aqui. Como é que eu vou mandar, meu filho? Foi, poxa, dona Néia. Mas aí, no final das contas, quando ela viu que realmente... Era aquilo que você queria? E ela olhava para mim e falava para mim assim, Douglas, você não tá feliz. Sim. Eu falei assim, dona Néia, mas eu não tô fazendo nada de errado. Eu falei, eu sei disso, mas eu olho para você e vejo que você não está satisfeito. Aí eu falei assim, dona, eu queria poder ter oportunidade de montar meu negócio. Sim. Aí ela foi, eu falei, tá bom, então vou te mandar embora. Então, e ali já despertava o interesse de você empreender, de você... Sim. Beleza, já tinha feito o curso de barbeiro, Sim. já tinha cortado algum cabelo? Não.
Eu fiz o curso, comecei a fazer estágios, né? Para poder aprimorar o trabalho. Sim. A princípio, o que eu queria? Eu queria trabalhar em uma barbearia. Sim. Só que, infelizmente, pela falta de experiência que eu tinha, quando a pessoa falava assim, quanto tempo você tem de barbeiro? 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém me dava oportunidade. Quem vai botar a cabeça lá? Aí, meu irmão, esse cara aqui, eu vou ser a cobaia dele, hein? Né? Então, no final das contas, eu falei assim, já que ninguém quer me dar emprego, o que eu vou fazer? Vou abrir uma barbearia. Sim. Aí, o que eu fiz? Como você disse, eu fui organizando, pagando todas as contas que eu tinha. Sim. Mas tu já tinha alguma reserva guardada? Na verdade, o que eu fiz primeiro? Primeiro, eu falei assim, bem, vou pagar todas as minhas dívidas pendentes que eu tenho, tudo. Paguei tudo. Sim. Ela foi te mandou embora também? Teve a rescisão? Teve aquele negocinho todo? Esse foi o dinheiro que me manteve. Sim. O dinheiro. Aí tem o tal do auxílio? Sim. Peguei, separei tudinho no meu caderninho lá. Isso aqui é para poder ajudar minha mãe em casa. Isso aqui é para poder pagar o aluguel. Isso aqui para pagar a luz. Isso aqui, fui tudo separando tudo. Sim. Eu já tinha comprado o material antes, quando eu estava trabalhando. Foi comprando aos pouquinhos, né? Sim, sim. Aí o que eu fiz? Fiz isso porque eu sabia, bem, esse dinheiro tem que durar pelo menos aí, vamos botar aí, de 6 a 8 meses. Foi o que durou. Sim. Aí, abri. Não foi aquilo que eu imaginava no começo. Mas nunca é, pô. Porque quando você monta primeiro, a perspectiva é uma coisa. Sim. E chega de repente do nada. E você fala, cara, eu tô levando uma semana pra cortar um ou dois cabelos. Sim, mas é assim. É. Tava construindo ainda ali um Douglas barbeiro. Pô, mas foi difícil, hein? Sim. E a primeira foi onde, Douglas? A primeira foi. Essa primeira barbearia foi em Guaba mesmo? Não, foi aqui em São Pedro. Foi onde eu cortava lá? Não. Foi próximo da onde hoje eu estou. Em frente ali à prefeitura ali. Ah, tá. Ali eu fiquei, eu acho que 4 anos e pouco. Vou falar que ali Deus já estava fazendo mover. Porque o que acontece? Quando eu fui para ali, eu me reestruturei ali, graças a Deus. Questionei muito a Deus, porque eu reclamava muito com Deus. Falei assim, poxa, o Senhor ajuda tantas pessoas, mas o Senhor não tem coragem de me ajudar. Estou passando um perrengue aqui, porque eu não estou conseguindo fazer aluguel. Estou tirando da reserva que eu recebi do mercado. E ele já estava te ensinando algo? Já tá. Hoje eu falo que nem eu falei, quando eu falei assim, que nem eu falei com um podcast com o Clóvis. Se você perguntar para mim assim, Douglas, você se arrepende de alguma coisa que você fez? Eu vou falar que não. Sim. Tudo que você passou, você passaria de novo? Eu passaria. Porque o que acontece, Rodrigo? Acho que tudo que você passa, na verdade, é para uma construção, Sim. para te fortalecer, é para te deixar mais forte. Pra tua armadura ficar mais blindada, sim, exatamente. Às vezes a pessoa fala assim, passei por isso, não vou conseguir me levantar, me reerguer. Mas, na verdade, isso é para te fortalecer. Sim. Eu não me arrependo das dificuldades que eu passei. Nunca me vitimizei, graças a Deus. Se você perguntar assim, puxa, você passou isso? Passei, passaria de novo. Sim. E levantaria mais forte. Sim. Cara, em situações adversas, de adversidade, né? Situações contrárias, a gente tem 2 posições a tomar. Ou tu se torna uma vítima dessa situação, dessas situações, ou um aprendiz. No calor da emoção, eu sei que é difícil. Mas tentem, avançadores, procurar sempre observar o que Deus está querendo mostrar naquela situação. Sempre tem algo. Com certeza. Quando você está realmente posicionado para isso, aquela adversidade se torna mais branda, mais leve. Só que é difícil. Porque às vezes você não tá com esse feeling apurado para entender esse momento, né? É difícil. E deve ter sido difícil para você. Com certeza. Só que você conseguiu superar, né, cara? Conseguiu passar. Não, com certeza. Eu lembro muito aquela história da águia, né? Quando ela completa os 40 anos, né? Que aí ela tem 2 escolhas para poder fazer. Ou ela espera para morrer, Sim. ou ela passa por aquele duro processo. Sim. Para que realmente haja uma renovação na vida dela. Isso, exatamente. Então a gente tem que pensar nisso sempre como uma renovação. As dificuldades não vieram para derrubar, mas vieram para fazer uma construção na vida da gente. Isso. Para nos fortalecer. Então eu sempre encarei dessa forma. Isso. E você falou sobre criar uma perspectiva. Sim. Que quando você está no cenário real, se torna, dependendo do quanto você criou de perspectiva, se torna uma frustração se ela não é atendida. Sim. Cara, é exatamente isso a gente vive hoje
tudo que é cenário profissional, tá? Eu hoje sou representante comercial. Aquela época que a gente conheceu o Douglas, eu ainda estava como gerente comercial Sim. da loja Soult e tal, enfim, Isso né? aí. De uma certa forma, ali eu já estava onde era o meu propósito, tá? Que era trabalhar com vendas, enfim, eu sempre gostei disso. Eu tenho prazer em me relacionar com pessoas, isso aí é fundamental para quem quer se tornar um bom vendedor. Poder da comunicação, né, da oratória, enfim. Só que o que eu vejo hoje da galera que começa, principalmente nas vendas aí, né, na representação comercial, porque hoje eu sou coordenador, então eu trabalho com pessoas, é que elas, assim, até se preparam, eu consigo prepará-las no sentido de conhecimento específico para se tornar um excelente representante, só que quando chega lá, realmente no cenário de atuação, se a pessoa não tiver preparada emocionalmente para lidar com as adversidades que vão ser impostas a ela realmente se frustra. Então hoje não adianta, Douglas, eu ensinar tudo pro cara se tornar um excepcional vendedor, um representante de ponta, se eu não ensino a ele que o ambiente que ele vai estar vai ser completamente hostil àquilo que ele está vendo aqui eu ensinando dentro de uma sala. Lá o cliente ele tem representantes vendedores que já atendem. De repente vai pegar o cliente num dia que ele não está muito legal, que ele está chateado com algo, enfim. Então a técnica é importante, mas como você executar a técnica num ambiente desse é mais importante ainda, para o cara não se frustrar. Eu falo, meu irmão, tem que ir para a rua, tem que prospectar 10 no começo, 10, 20, 30 clientes no dia, sabendo que você vai, de repente, não conseguir tirar um pedido. Só que aquilo é um processo. Você falou isso aqui que eu lembrei. Eu falei assim, eu acho que há 2 meses atrás, eu fui para São Paulo. Foi uma reunião na área de beleza, de donos de salão. Encontrei eu esqueci o nome dele agora. Sim. Eu até tirei uma foto, coloquei dele lá no meu Instagram. Ele tem mais de 16 salões. Ele falou para mim, primeiro eu falei para ele que ia reduzir a parte de corte de cabelo. E ele falou assim, que isso, meu filho, não para não. Sim. Eu só parei mesmo, infelizmente, por causa de um acidente. Então ele contou um pouco da história dele. E ele falou uma coisa interessante para mim. Douglas, eu peguei o que tinha em casa, que ele fala que é a cultura dele, o que minha mãe me ensinou. E eu apliquei dentro de um salão. Aquilo que eu falei assim, a educação para poder falar com as pessoas, Sim. ser gentil, Sim. poder ser organizado. E para você ver, dentro do ambiente que eu estava ali, muitas pessoas que trabalhavam naquele salão, colaboradores, não viam aquilo como uma coisa muito boa. Tive um impasse com o barbeiro-chefe, que ele chegou ao ponto de falar o seguinte, ou você fica comigo ou fica com ele. Sim. E o dono do salão falou o seguinte para ele, cara, ele chega mais cedo que você, ele é organizado, ele é educado, ele trata todo mundo bem aqui, tanto vocês como principalmente os clientes. Os clientes hoje cortam o cabelo com ele, me dá uma razão para poder mandar ele embora. Sim. Eu falo para os meninos o seguinte, aquilo ali que a gente planta dentro de casa, aquilo ali, na verdade, ele vai levar também para fora também. Sim. Não mexe, você não pode mexer nas coisas dos outros. Você tem que ser gentil para falar com as pessoas. Isso. Você tem que ser organizado. Na verdade, você está criando dentro da sua casa uma cultura nos seus filhos para que eles possam crescer e se tornar grandes potências. Isso aí. Porque você de pode... casa que você aprende. Sim, sim. Você pode ensinar isso tudo para a pessoa. Mas se ela não tiver esses princípios que ela aprendeu lá dentro, e a gente sabe como está hoje em dia. Sim. Infelizmente, você pode ter certeza que eu vou dizer para você que realmente não vai funcionar. Sim. Se você perguntar assim, hoje, graças a Deus, eu converso muito com os meninos sobre isso. Falo sobre meus princípios, visão, missão. Falo para eles aonde, eu falei assim, o que nós temos que entregar para o cliente. Sim. Eu falo para eles aonde eu quero chegar. Isso. Quais são aqueles princípios que nenhum dinheiro paga. Isso. Eu falo isso para eles. São inegociáveis. Com certeza que não. Mas isso, eles também têm que ter. Porque se eles não tiverem, não adianta. Sim. E eu vejo que a galera lá é tudo jovenzinho, né? É. Caramba, rapaz, os garotos, os guri tudo novinho, deve ter 17, 18, 19 anos. Então, 18 anos. Então, eu vejo Lá um lá que tava com de 17 para 18, fez 18 agora, né?
tem pouco tempo. Eu fiz isso tudo por causa, eu falei assim, fiz uma viagem missionária e Papai do Céu mudou tudo lá. Sim. Os colaboradores mais antigos que eu tinha, eles saíram. Então eu tive que ir colocando outras pessoas. Mas se você perguntar, você ainda está procurando? Tô. Porque é muito difícil achar pessoas com a mesma visão e os valores que você tem. Sim. A minha dificuldade antigamente, antes da pandemia, né, era o seguinte, era conseguir, eu colocava pessoas, sempre dei oportunidade, você sabe disso. Sim. Só que o problema que era manter, depois que que eu botava um profissional lá, mantê-lo. Ele aprendia e depois aqui saía. Mas ele saía pra onde? Pra outro lugar ou pra tentar voar sozinho? Tentava voar Então isso é bacana, pô. Não, sim, sim. Mas o bom, eu falei assim, foi fazendo alguns cursos que eu fui fazendo por fora, porque querendo ou não, o que você tem que fazer? Você tem que, depois que ele até se especializa, é bom você criar estratégia para poder segurar. Sim. Para você ele ter mais tempo de vida dentro do No teu negócio. Sim. No teu negócio, sim. Tem que ser interessante, né? Sim. É por isso que hoje hoje eu falei assim, quando eu entrei com uma base que nem eu falei para você de um supermercado. Só que o negócio, com o passar dos anos, eu tive que fazer outras coisas. Eu continuo fazendo. Sim. Não só na área de corte, mas principalmente nessa parte do de gestão. Tem que fazer. Até então, porque todos os dias a gente tem que tem que se Na verdade, tem que acompanhar o mercado, né? Tem. Cara, eu vou te falar como que o mercado de barbearia cresceu e hoje tá, vamos supor, principalmente no digital, né? Sim. Eu vejo que grandes potências aí do digital são barbeiros, cara. Sim, sim. Tem aquela barbearia acho que é seu Elir, né? Sim. Pô, o cara é potência, meu irmão. Com certeza. Quanto hoje não tá uma consultoria com ele aí? Bom. Mas isso que eu tô falando. Então, realmente, você tem que criar uma cultura. Sim. Você realmente, para poder manter um lugar desse daí, você tem que fazer com que os colaboradores, eles entendam isso também. Não vou falar para você, porque que nem essa reunião que eu falei em São Paulo. A maioria reclamou da mesma coisa. Falei assim, Douglas, eles falando assim, a maior dificuldade é arrumar profissionais. Às vezes o cara, ele é excelente cortando cabelo. Mas, infelizmente, crescimento, visão, ele não tá indo. Problema com a hierarquia. Sim. Tem dificuldade. Sim. Dificuldade de horário. Sim. Dificuldade de obedecer, né? Problema com hierarquia. Isso aí. Então, na verdade, de fazer além daquilo que é pedido, a maioria não faz. Sim. Que, na verdade, fazer além do que é pedido, cara, nada mais é do que o básico bem feito. É isso aí. É o feijão com arroz bem feito. E se eu falar pra você, Rodrigo, que a maioria lá reclamou sobre a mesma coisa, você acredita? Sim, pô. E isso tu vê como assim, cara, isso acontece tudo que é cenário, tá? Então não se preocupa não, que é tudo que é segmento acontece isso, normal. Antes eu via isso como um ponto forte pra mim, me destacar. Hoje eu vejo como um ponto fraco, porque na verdade se eu quero avançar, eu não consigo sozinho, eu preciso de braços. Sim. E esses braços é que estão cada vez mais difíceis. Isso aí. Por isso que o modelo de negócio que você faz de implementar essa cultura, né, de princípios, de missão, de valores, enfim, cara, é fundamental. É fazer com que aquele profissional que está se conectando a você para começar a trabalhar entenda que ali não é só cortar cabelo. É muito além do que isso aí. Com certeza. É muito além do que isso aí. Mas é difícil. Sim. É muito difícil. Porque a pessoa do outro lado lá, ela tem que estar disposta e disponível para ouvir, cara. E ouvir, assimilar e colocar em prática. Mas hoje é a maior dificuldade que eu tenho. Sim. Mas não é só de você, não. Não, sim, não pode se colocar isso como se fosse um paradigma negativo de você acreditar que não existem pessoas boas. Sim. Porque tem. Tem sim. Vai trocando, meu irmão. E vai. Com certeza. A ideia não é trocar, a ideia é que a gente crescer. Vambora, vamos crescer junto. Isso aí. Mas eu falo pelo seguinte, que nem você falou. Se você monta um negócio, você sabe muito bem que para você poder expandir aquilo ali, automaticamente você tem que ter pessoas. Tem, né, irmão? Só que o problema é o seguinte, quando você coloca, você vai tentando. Sim. Você sabe o que tem que fazer e bota aquelas pessoas lá, você vê que não está funcionando, aí você começa a trocar. Sim. Mas é difícil, é muito difícil. Eu estava conversando com outro cliente também, que ele tem pousada, e a gente estava falando sobre uma coisa que eu aprendi no curso, falando sobre gaiola de ouro. E eles estavam falando sobre isso. Eu falei assim,
Lá no curso ele falou o seguinte para mim: Douglas, a riqueza da sua barbearia, quando você faz uma gaiola de ouro, a riqueza da sua barbearia, na verdade, é você. Se você não tiver ouro. Ele falou sobre isso. Ele falou sobre uma riqueza, a riqueza que você sabe quanto vale a sua barbearia. É uma riqueza que você não vê, mas você sabe que tem. Só que o problema é que quando você não tem uma equipe qualificada e só você que funciona ali, aquela riqueza só existe por causa de você. Sim. Quando foi que eu descobri isso? Eu até questionei ele, né, no curso, falando sobre isso. Então, no dia que eu sofri um acidente de moto, que eu fiquei 2 semanas parado, e quando eu vi que caiu 45% do meu faturamento, Porque você não estava lá? eu fiquei apavorado. Eu falei, que isso, gente? Então, a primeira coisa que aconteceu foi eu lembrei disso que ele tinha falado. Sim. Ele falou assim, Douglas, o que acontece? Você dentro de uma empresa, você realmente tem que fazer um sistema de patronização. As pessoas têm que entrar, sinalizar e ver se, bem, todos eles são a mesma coisa. Sim. São É uma qualificados. orquestra. Isso aí. Exatamente isso aí, meu irmão. Se por acaso não tiver, automaticamente, bem, aquele ali se destaca. Sim. Eles só vão cortar com aquele dali. Sim. Então, realmente... Tem que criar esse padrão, porque senão você se torna um prisioneiro da tua gaiola de ouro. Isso aí. Você vai ter que, infelizmente, você não vai poder viajar com sua família. Sim. Você não vai poder ter momentos que são importantes, né? Porque realmente você acaba virando um escravo do teu trabalho. Isso. Cara, eu sempre fui muito controlador. Sim. E sempre acreditei que se eu não estivesse presente nos meus negócios, não fariam da mesma forma. Eu mudei completamente, eu desbloqueei essa crença, que na verdade era uma crença bloqueadora, e hoje eu acredito sim que eu consigo construir pessoas que fazem até melhor do que eu. Ó, vou citar um exemplo, você se conectou com esse rapaz aqui, né? O Jefferson, que ele te atendeu aqui e tal. A gente tá junto nesse projeto do digital aqui, hoje na Avança Company, que é uma agência que a gente construiu, que do marketing digital, né? A gente tem tanto serviço de podcast como gravação de vídeo, enfim, social media. Ele hoje eu posso te falar assim claramente, que se eu não tiver no negócio, não tiver aqui, funciona tão bem como se eu tivesse. Só que para isso, com esse passar desse 1 ano e pouco, eu vim implementando. Ele é um rapaz mais jovem que eu, que tem menos experiência, tem muita vontade. Eu vim implementando algumas culturas que eu trago por ter passado muita coisa na minha vida para ele. E ele entendeu, né? Absorveu aquilo ali e hoje ele coloca em prática. Cara, mas realmente desafiador. Sim. É desafiador. Pra gente que quer avançar, se a gente também se pegar no sentido de não acreditar que é possível, você vai se restringir a uma barbearia com apenas 3 pessoas. Sim. No máximo 4, e vai ficar trocando toda hora. Não, a gente precisa de um monte de obra para poder. Sim. O Douglas sozinho não consegue fazer, não dá. Não vai gerar crescimento. É humanamente impossível. Não. Tu só consegue cortar X cabelo no dia, não dá pra cortar mais. Não dá. Isso aí é certo. Isso. E, cara, tem algum ídolo, sei lá, que te inspirou a cada vez mais você querer se aprofundar no mercado da barbearia? Hoje, Rodrigo, eu vou falar para você que a minha referência hoje é o meu professor, Luiz. Eu até uma vez eu lembro que eu conversei, né? Ele dá onde, Luiz? Dá onde? O Luiz é de Araruama. E ele ainda corta cabelo? Corta cabelo. Ministra curso? Também. É uma pessoa espetacular. Eu digo para ele que é a minha referência. E ele não te ensinou só a cortar cabelo, né, mano? Porque eu tô vendo como é que você fala dele e te ensinou muito além do cortar cabelo. Não, eu tenho um carinho muito grande por ele. Sim. Eu falei assim, se você perguntar para mim, falei assim, existem influenciadores, né? Sim. Eu sempre falo muito isso, até no curso. Sim. Eu até contei uma vez uma história, né, falando sobre uma história falei assim, de um senhor que ele fazia vasos. E ele, todo dia que ele olhava para a rua, olhava para o outro lado da rua, tinha um rapaz que ficava observando. Então ele chegou pro menino, cruzou a rua, chegou pro menino e falou o seguinte, quer aprender? Ele falou assim, quero. E o rapaz começou a trabalhar com ele. Cresceu na profissão. Sim.
Até então chegou um momento que os renomados que faziam também naquela cidade, ele começou a se destacar que nem eles. Aí ele foi e abriu o comércio dele. Então deu uma grande festa. Chegando naquela festa lá, ele convidou também aquele senhorzinho que ensinou ele. Sim. Aí no final das contas, um dos convidados perguntou para ele: quem é a sua referência? Então ele chegou, ele olhou essas pessoas que estão aqui. O velhinho mudou a feição dele e saiu. E quando ele viu o velhinho indo embora, ele ficou muito triste. No dia seguinte ele bateu no pequeno comércio do velhinho. Ele falou: vim te pedir perdão. Eu falei: você não precisa me pedir perdão não. Até então, porque você não me pediu nada. Eu ensinei porque eu quis. Sim. E virou as costas e entrou. Então realmente eu acho que de coração a gente realmente tem que dar honra Sim. a quem tem honra. E realmente a gente não pode esquecer dos primeiros rudimentos. Sim, cara. Aqueles que realmente geraram ali crescimento. Porque Sim. eu aprendi a cortar cabelo com quem? Sim. Foi com o Luiz. Sim. Então realmente, né, eu falo para ele que eu agradeço, né, por ter conhecido um homem de Deus, Sim. um homem que realmente sempre falou de Deus. Sim. Eu não era evangélico, mas eu via pelo comportamento, pela postura dele, e pode ter certeza que fez parte da minha construção também. Sim. Por isso que eu falo que é minha referência. Rapaz, fantástico você estar falando pra mim, que eu me peguei ontem, aquela coisa de Natal, né, enfim, tal. Ontem porque o podcast é gravado, Avançador, então, né, você vai ver. Aí o que acontece? Eu me peguei mandando uma mensagem pro meu primeiro gerente comercial de vendas, que foi quando eu tinha 17 para 18 anos de idade, que foi o Rogério, mandar um abraço pra ele, que inclusive hoje ele ainda é gerente comercial de vendas do ramo de vestuário. E a gente, né, a gente se segue no Instagram, enfim, nas redes sociais. E eu mandei uma mensagem dele colocando o seguinte: cara, Feliz Natal, né? Saúde, paz, prosperidade pra família e tal. Saiba que você é uma referência pra mim. O que eu quero dizer com isso, Douglas? Independente do degrau que ele está hoje ou que eu estou, ele sempre vai ser uma referência pra mim porque ele foi o primeiro a me ensinar os primeiros passos na venda, entendeu? Então, Eu lembro como se fosse ontem, cara. E eu sou grato. E eu, tipo assim, eu dou valor a ele porque ele foi meu mestre, entendeu? Eu não ofusco o brilho dele, independente de repente hoje eu tô no nível acima dele. Porque ele foi um cara, e ele é sensacional, fora da curva. E a gente tem sim que honrar, tem que, com certeza. cara, ser grato, porque às vezes a gente cresce e esquece quem foram realmente as pessoas essenciais para esse crescimento. Com certeza. Então pega a dica. Douglas, eu vou te falar, uma hora dessa, rapaz, dá uma vontade de comer um salgadinho, meu irmão. Porra, duvido que você não tá com vontade de comer um salgadinho. Com certeza. Quando eu tenho essa vontade de comer salgadinho, eu não penso duas vezes, ó. Eu peço na Artus, meu irmão. Já ouviu falar na Artus? Com certeza. A Artus é uma empresa de salgadinho avançador aqui de São Pedro Aldeia, do meu amigo. Você deve conhecer o Demetrios, cantor. Isso. Cara, ser humano fora da curva, o cara realmente está avançando. Tenho o prazer de abençoar e de servir. Já teve desse lado contando a história, um pouco da história de vida dele, meu irmão. Começou como jogador de futebol, depois o cara foi vender sanduíche na praia. Então, hoje ele tem a Arte, que é uma empresa de salgadinhos. Trabalha com assadinho, mini churros, salgadinho frito, enfim, cara, tem muita coisa bacana, tá? Montou a segunda loja em Cabo Frio. Ele atende no delivery. Tá avançando, meu irmão. Montou a segunda loja em Cabo Frio. É bem fácil, simples, avançador. Você que tá aí agora assistindo o podcast, quer pedir aí, vai lá no Instagram da Artus, se conecta lá, faz o pedido rapidinho, chega rápido. Então acho que daqui a pouco a gente vai comer esse salgadinho aí, cara. Com certeza. Esse Demetrio é um cara que gosta de abençoar, então não podia deixar de falar dele, meu irmão. Cara, Douglas, vamos lá. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo da tua carreira? Pra simplificar, né, cara? Conta um que foi marcante, que você acha que foi bem desafiador. Olha, Rodrigo, eu acho que nem eu falei pra você, tinha a pandemia, por exemplo. Sim. Eu vou falar pra você que eu nunca tinha... Caramba, pandemia, meu irmão. Foi bravo. complicado. Douglas. E eu que trabalho também com carne, com tudo, meu irmão. Mercado. O meu ainda teve alguns essenciais que ainda conseguiu, né? Mas a venda despencou 60%. 60, 70 mesmo. Eu com uma loja, aliás, 3 lojas fechadas. A barbearia de Cabo Frio ficou 3 meses fechada. A de Guaba teve aqueles picos. Eles abriam, fechavam, abriam, fechavam. Sim.
A de São Pedro da Aldeia ficou 1 mês e 15 dias fechada. E as contas chegando. Eu lembro dos boletos que estavam vencendo, eu tentando negociar, né? E cada um pensando no seu, né? Não tem Porque na jeito, verdade era boleto de fornecedor, Sim, sim. boleto de luz, de aluguel, enfim, mano. Felizmente, né? Agora, graças a Deus, o seu Cícero ali, bem compreensivo, não tem que reclamar. Aquele cara. Sim. Eu falei assim, Na pandemia você ainda tava ali, né? tava ali. Foi. Sempre, mas o seu Cícero sempre foi gente boa, né? Poxa, aquele é um pai, cara. Mas é porque, na verdade, você também retribuía, Aldo. Você era uma excelente pessoa, um excelente. Tu era um bom pagador, era um cara que cuidava do ambiente. Uhum. Pô, meu irmão. Não, quando chegou na pandemia, que ele viu que fechou, ele chegou assim, Douglas, faz o seguinte. Ele chegou lá e falou assim, pode deixar fechada, eu não vou te cobrar o aluguel. Falei assim, porque você não está fazendo dinheiro. É, verdade mesmo, cara. Não foi a mesma, e esse cenário não foi com as outras lojas. Sim. Mas aquilo ali já me deu Um alívio danado. Poxa, eu lembro que eu falei assim, dentro da barbearia, né? Eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou pagar minhas contas agora? E minha esposa falou assim, Douglas, você para de ficar pagando as contas, porque a gente não sabe como é que vai ser. Sim, caraca, eu imagino, meu irmão. E o que a gente sobreviver, né? Cara, aí tu já vai pro instinto de sobrevivência, meu irmão. Sim. Vou pagar isso aqui ou vou colocar insumo na minha casa? Isso. Comida. No desespero eu fui pagando. E ela foi tentando me segurar. Ela falou assim, Douglas, espera, tenha paciência. Aí no final das contas, né, eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu lembro, né, a equipe foi um período que eu passei, que eu mandei muita gente embora, colaboradores, fiquei com um colaborador só. Aí entra aquela parte da cultura. Sim. Porque eu montei um espaço espetacular, só que infelizmente eu tinha colocado pessoas que realmente não tinham a mesma visão do que eu. Sim. Então aquilo, em vez de gerar crescimento, pelo contrário. Sim. Então foi tudo um perto do outro. Mandei essas pessoas embora, aí chegou a pandemia. Aí fiquei só com um colaborador, que era o Michael. O Michael falou, você vai me mandar embora? E com essa loja, com qual loja aberta? Na verdade, com nenhuma, né? Não. Eu lembro dentro da barbearia, eu falei assim, eu com o celular na mão, eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí no final das contas, os clientes ligando, Douglas, eu preciso cortar o cabelo. Como é que a galera fez pra cortar cabelo? Eu nem lembro, cara. Como é que eu fazia? Cara, rapaz, eu nem lembro dessa época, porque eu cortei cabelo, meu irmão. Ah, meu filho. Eu dei meus pulos lá, cortei cabelo. Olha, o que eu fiz foi o seguinte. Eu tava no Rio, morando no Rio nessa época. Eu colocando lá, faço serviço a domicílio. Aí os clientes ligando, né? Aí eu lembro um rapaz que esteve lá na barbearia, né? Foi lá na barbearia poder cortar o cabelo. E aquilo ali que me marcou. Que ele chegou pra mim e falou o seguinte, Douglas, eu gosto de cortar cabelo com você. Você realmente trabalha muito bem. E não é só por causa do valor, não. Eu falei assim, que isso, cara, eu tô falando a verdade pra você. Eu tô anos cortando cabelo com você. Eu gosto de cortar cabelo com você. Eu falei, poxa, e eu fiquei feliz de ouvir ele falando aquilo. Sim. Eu falei, caramba, é gratificante, né? Você vê que realmente algo que você gosta. É por isso que eu tenho dificuldade de parar de cortar o cabelo. Sim. Se você for olhar lá hoje, eu sei que se eu quiser gerar crescimento para mim, eu tenho que reduzir um pouco. Sim. Porque, querendo ou não dá para você ficar só no computador. Tudo bem, hoje você consegue, em casa, você coloca câmera para poder monitorar, Sim. você paga suas contas, você vê como está o faturamento da loja, se realmente está positivo ou negativo, faz reunião de alinhamento, no caso com os colaboradores, para poder gerar crescimento. Mas eu sei que para eu poder crescer mais, eu tenho que reduzir um pouco. Sim, na verdade você tem que reduzir a tua forma de atuação individual lá, você cortando o cabelo, ser mais estratégico e realmente gestor para o teu negócio alavancar. Eu posso falar para você, Rodrigo, graças a Deus, que nem falei assim, nesse período de dezembro, né, que eu tenho trabalhado mais nas outras lojas pelo computador. Se você perguntar para mim como é que está a sua agenda, graças a Deus, eu falo do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, eu não tenho um horário. Sim. Eu consegui, os meninos falam assim, eu converso muito com eles. De 1º de dezembro a 31, tudo fechado, meu irmão. Tudo horário, fechado. tudo. Tem nada. Nada. Só se aparecer uma desistência ou outra, dá pra tu encaixar lá. Não, eu faço encaixe. Sim. Mas no final das contas, os meninos falam, como é que você consegue fazer isso? E eu falo para eles, aí entra a cultura. Sim.
eu falo com eles, vocês precisam entender que, olha só, um cliente chegar, bom dia, boa tarde, obrigado pela preferência, você pegar um telefone, eu quero agradecer pela oportunidade de poder conhecer o meu trabalho. Você chegar, você aceita um cafezinho, Sim. aceita algo, poder mostrar. Mostrar uma experiência diferenciada no seu atendimento. Uau, cara. Com certeza. Aqui não se corta cabelo. Sim, Aqui se tem algo a mais. com certeza. Preciso voltar aqui. Preciso indicar aqui a outras pessoas. Porque eu não... Cara, se é muito bom pra mim, é bom pro meu amigo que eu gosto também, é bom pro meu irmão, é bom pro meu filho. Sim. E é exatamente sobre isso, cara. Ó, pra você ter ideia, que nem, por exemplo, estava conversando lá, um cliente lá, deve ter, quando eu comecei a cortar o cabelo dele, deveria ter mais ou menos uns 7 anos. Já tá um rapaz. Eu Sim. fiquei feliz dele compartilhando comigo, que ele falou assim, Douglas, inteligente pra caramba, um cara dinâmico. Eu lembro dele, que eu falei pra ele, eu lembro de você pequeno, como você conversava, você era bem articulado. Sim. Aí ele assim, Douglas, eu tô acabando o curso de teatro. Aí ele me mostrando lá, olha aqui a dublagem que eu fiz aqui. Eu falei, cara... Porque na verdade ali, Douglas, que doideira que eu vou te falar agora. De uma certa forma, tu entra em várias vidas, né, meu irmão? Sim, com certeza. Porque a cadeira, avançador, cadeira do barbeiro ali, cara, tem muita gente que vai ali pra desabafar, meu irmão. Eu tô mentindo? Sim. O cara às vezes vai pra contar um pouco da vida dele. Eu falei com o nosso amigo Dom, inclusive quando ele veio aqui. Eu falei, Dom, o que a gente mais vende hoje é atenção, meu irmão. Quem não gosta de atenção, Douglas? Com certeza. De chegar e realmente ser dada atenção àquela pessoa, de ouvir a história dela. Porque às vezes nem em casa a galera não quer ouvir tua história. Já conhece a tua história, tá ruim a tua história. Ali tu senta, o barbeiro tá cortando teu cabelo, você tá contando ali a tua história de vida, alguma coisa que aconteceu, e o cara tá dando atenção, tá... Isso aí faz diferença demais, meu irmão. Faz. Que nem, por exemplo, um outro cliente meu lá, se formou em medicina. Ele chegou e falou assim, Douglas, você me acompanhou pequeno, Aí. eu falei assim, eu fazendo primário, eu fazendo superior, hoje eu me formei. Ele disse, Douglas, eu preciso marcar para cortar o cabelo contigo, porque é para minha formatura. Aí eu falei, caramba, cara, que isso? Ele cortou, curti todas as fotos dele lá, falei assim, aí, Douglas. Então, realmente, você acaba, querendo ou não, você faz parte da história daquela pessoa. Sim, cara, sim. Então, poxa, tem cliente meu lá que Pô, deve receber convites ali pra ir em casamentos, pra ir em festa de aniversário. Pô, meu, vamos... Um cliente meu ali, ele casou no cartório, Sim. chegou ali, foi lá, eu e o Maicon lá, falei assim, Casou logo do lado ali, né? Sim. Do lado ali. Eu falei assim, agora a gente veio aqui pra tirar foto com você. Tem minha foto no Instagram, eu e ele lá, e o Maicon do lado lá, ele tirando foto, porque você faz parte disso aqui também. Isso. Então, realmente, você, querendo ou não, você faz um pedacinho, você acompanha. Faz parte. Você acompanha, poxa. Você acompanha ali, você vê ali os primeiros passos ali da pessoa, como a pessoa cresce. Caramba, é porque tu acompanha desde, vamos supor... Ah, Se eu tivesse, porque na verdade eu fui pra Cabo Frio, depois eu fui pro Rio. Se eu tivesse em São Pedro, a gente tava cortando o cabelo até hoje junto. Aí olha só como é que seria, 10 anos, 12 anos depois, né? Mas pra você hoje, tudo que eu te conto é novo. sim. Porque a gente tá esse período avançador sem estar conectado, sem estar se falando. Enfim. Mas se não, pô, tu tava sabendo de tudo, cara. Rodrigo, pô, tu ia saber o carro que eu tô, onde eu tô morando, o que eu tô fazendo, quais são os projetos, porque ali se torna... Realmente a cadeira do barbeiro se torna ali um lugar onde você realmente conta teus sonhos, conta tua vida, conta seus projetos. Sim. Ainda mais se realmente você se conecta ao barbeiro. Cara, conexão, relacionamento são pontos fundamentais para você conseguir ter êxito positivo no teu negócio. É isso que faz a diferença. Com certeza. Porque tu concorda comigo que outros barbeiros também, tem muitos aqui em São Pedro, diversos, São Pedro, Cabo Frio, Guaba, Rio, enfim, todo mundo faz o quê? Corta cabelo. Então o teu diferencial não tem que ser o cabelo, cortar o cabelo, tem que ser algo a mais, tem que ser um diferente, tem que ser realmente a geração de relacionamento, como você consegue se conectar à pessoa que tá ali. E são perfis de pessoas diferentes. Vou aproveitar, vou até te recomendar, se você não leu ainda, porque hoje, cara, o que me fascina realmente é cada vez mais entender pessoas, compreender perfis de pessoas diferentes. Isso faz toda a diferença na minha área de atuação, que é vendas hoje,
Porque eu preciso sim conhecer pessoas para poder atender elas exatamente da forma que... Cada pessoa gosta de uma forma, cara, de atendimento. Cada pessoa é de uma forma. Então tem esse livro aqui, ó, do Thiago Brunet, Especialista em Pessoas. Esse livro aí que você está mostrando aí, é porque eu não vi ali a capa, mas eu tô Sim. achando que é o livro que eu vou começar a ler. Sim, cara, é fantástico. Eu comecei a... Eu sempre gostei muito de fazer curso, né? Graças a Deus. Sim. Tô finalizando 2 cursos agora, né? Tô fazendo um curso de visagismo, né? Na verdade, eu tô complementando, né? O que eu já sabia. Isso aí é bacana. A Letícia tem, essa aí, fez esse curso, então é bacana. Na verdade, se você pegar qualquer curso de barbeiro que você vai fazer, você vai olhar lá na carga horária, tem o visagismo. Sim, Tem que ter alguma noção. sim. O que eu tô fazendo hoje, uma reciclagem referente a isso, para poder me especializar mais. Então, pra galera entender, visagismo é o que que... Vamos lá. É você trazer um... Eu vou falar legalmente, eu acho que não é isso, não. É você trazer, tipo assim, um corte específico pro meu modelo de rosto, pro meu arquétipo. O que que seria? Eu vou resumir para você, pegar a sua versão melhor e potencializar. Sim. O que que acontece? Claro que automaticamente a gente faz a gente tem que fazer, cada um tem uma personalidade, a gente até faz, orienta Tem um questionário de preenche. isso aí, o DISC. No caso, automaticamente você tem que fazer para a Sim. gente poder saber, né? Sim, Qual que predomina. A gente tem vários sentimentos para saber aquele que predomina. sim, E automaticamente a gente pega aquilo ali, a gente pega o melhor que você tem e potencializa. sim. Hoje, o que que a gente fala, né? Por exemplo, tem alguns clientes meus, né? Que são comerciantes, né? Que cortam lá. A princípio, eu percebi uma mudança. A maioria falou assim, Douglas, eu quero parar de cortar na máquina. Então, eu peguei e comecei a conversar com eles. Mas por quê? Douglas, eu tenho verificado um pouco nas redes sociais. Eu queria postar um pouco mais de posicionamento, força, postura. Sim. Então, eu até conversei um pouco superficial com eles com relação a isso. Alguns pedindo sugestão de corte. Que eu realmente que eu falei assim, a gente fala que não é que assim, degradê então, parou. Eu falei, não, não é isso. A gente fala o seguinte, nem todo mundo dá para poder fazer degradê. Sim. Entendeu? Porque você faz uma análise. Você tem que fazer uma análise do crânio, você tem que fazer uma análise do rosto. Automaticamente ver a personalidade da pessoa, a gente vai pegar isso tudo e vai automaticamente... Na verdade, vai unir todo Isso esse aí. conjunto e, cara, esse aqui vai ser o melhor se fazer. Isso aí. Eu pensei uma época em parar com esse... Porque esse meu corte de degradê, que é o militarizado, né? Hoje tá um pouco maior em cima. E aqui continua aquele... É o tal do degradê, né? Que vai fazendo na máquina, enfim. Sim, sim. Aí tem aquele disfarce. E eu tô me posicionando agora para ser, né? Assim, um mentor, um consultor dessa área de venda, enfim, um cara que vai palestrar. Então, até lá na época, a Letícia me deu uma ideia, falou, cara, então vamos tentar, assim, sumir um pouco com esse degradê. Só que não pegou legal em mim, não ficou bom, não ficou bacana. O que que tu acha, cara, com relação a isso? O que acontece, Rodrigo? A maioria dos clientes, quando eles começaram a fazer a transição, reclamaram o seguinte. No caso, quando a gente usa a máquina faz aquele corte assim. O cabelo ele vai crescer para fora. Quando você faz um corte na tesoura, você faz um segmento reto. Claro que quando ele está crescendo ainda, não dá para cortar ali na tesoura. Então, automaticamente, Tem que deixar crescer, né? para ele poder acentuar. Sim. Então, automaticamente ele acentua um pouco e aí você vai dando forma. Tem, por exemplo, alguns vereadores que hoje, né, pararam de passar máquina. Assim, Douglas, eu quero poder mostrar, oferecer uma postura um pouco diferente. Sim. Então eu falei assim, olha... É tipo mais séria? Então quer dizer então que o Rodrigo Curvelo que faz degradê não é um cara sério? Seria tipo isso? O que acontece? A gente fala que na parte da degradê é uma coisa padronizada. Por exemplo, militar. Sim. Tem que fazer aquilo ali. Sim. É como se você falasse assim, peraí, eu tenho a minha essência. Isso. Eu não sou igual a todo mundo. Então, automaticamente, eu vou fazer alguma coisa realmente de acordo com a minha essência. Sim. Seria mais ou menos isso. Sim, cara, bacana e faz toda a diferença, cara, faz toda a diferença. Tem cliente lá, por exemplo, às vezes o cliente lá, algumas orientações que eu dei falando com ele assim, Douglas, eu olho para o espelho e vejo realmente, parece que eu tenho, o meu rosto está mais expansivo. Eu falei assim, faz o seguinte, deixa crescer um pouco mais, para que realmente a gente possa, para poder parar, você olhar e não ter mais essa ideia. Sim. Então, eu falei assim, então o que a gente faz? Vamos fazer um projeto.
Isso aí. E você tá vindo agora pra realmente se capacitar mais nessa área de visagismo. Estou fazendo já. Sim. Já Super estou importante. finalizando já o curso já. Estou fazendo curso também de micropigmentação. Eu gosto muito de tudo que seja referente a cabelo. Eu falei assim, continuo estudando a parte que eu sei que eu tenho que ser um bom gestor, Sim. mas não tem jeito. Tudo que seja voltado à estética, realmente eu gosto muito. Isso aí. Na verdade, você se apaixonou por esse mundo, né? Eu me apaixonei. Quando eu comecei... Começou como negócio, Sim. depois se tornou uma paixão? Cara, a princípio a ideia era eu ter uma profissão. Então, quando eu comecei a ver que era gratificante ver a reação das pessoas, Sim. aí sim. Um exemplo, um cliente numa pandemia. Aliás, tinha acabado uma pandemia, chegou lá para cortar um cabelo. Eu gosto muito de fazer um antes e depois. Ele foi lá, ele chegou realmente com um cabelo bem grande. Fiz um corte, posso fazer um vídeo? Pode. Fiz o vídeo. Ele olhou e falou, nossa, ficou muito bacana. Fez o antes e depois, ele olhou, né? Eu botei nas redes sociais. Ele e milhares de avançadores também olharam lá. Sim. O pai dele chegou para mim depois de 2000 e falou assim, eu quero te agradecer. Eu falei, a mim, por quê? Meu filho esteve aqui. Meu filho estava passando um período de depressão. Estava se sentindo feio. Sim. Tu transformou... Cara, tu mudou o cenário dele de vida, meu irmão. Olha que sensacional. A gente mexe com a aparência, autoestima da pessoa. Sim. Então, realmente, é o que eu falei para você, não é só um corte de cabelo. Para mim, não é. Sim. Você poder pegar, você poder transformar. Sim. Um cliente meu, por exemplo, lá de Cabo Frio, ele foi morar em Cabo Frio e deixou o cabelo crescer, ele sumiu. Então, quando ele realmente quis voltar a fazer, todo mundo que passava na rua aqui em São Paulo fazia lá um modelo de Douglas, porque eu vivia fazendo, o cabelo dele é bom para fazer penteado. Sim. Então, automaticamente eu cortava, fazia Tu vivia fazendo algo diferente no cabelo dele, treinando ali, né? E ele gostava. Gostava. No final das contas, deixou crescer. Aí quando ele desistiu, ele chegou, Douglas, na hora que eu resolvi cortar, eu falei assim, tem que ser com Douglas. Aí eu falei assim, poxa, bacana. Ele foi lá, fiz o outro antes. Aí foi com o cabelo grande, cabelo grande. Deixou aqui. Caramba. Aí depois de anos, voltou lá e falou assim, não, tem que ser contigo. Eu cortei o cabelo dele, eu falei, ficou bom? Eu falei assim, cara, continua a mesma coisa. Aí eu falei assim, fiquei feliz, agradeci mais uma vez pela oportunidade. Sim. E ele foi embora satisfeito, falou assim, Douglas, só tem um problema agora. Eu vou ter que vir aqui pelo menos uma vez por mês para cortar o cabelo contigo, não tem jeito. Sim. Eu tenho um cliente, que nem por exemplo, né, lá de Rio das Ostras, o pai dele fala assim, Douglas, gosto muito de você. Ele vem cortar aqui? Ele vem cortar aqui? Ele vem. E eu falei assim, Douglas, gosto muito de você, mas tô doido para te largar, cara. Eu só não te larguei por causa do meu filho. Porque é muito longe, né? É muito longe mesmo. Porque ele só vinha para cá para cortar cabelo. Sim. Ele tentou levar... Não tem nada para fazer e tal, o cara vindo... Ele falou assim, rapaz... Ele falou assim, eu levo em outra barbearia, no final das contas, minha esposa fala assim, agora você vai ter que levar lá em São Pedro para dar uma ajeitadinha. Isso. Acaba tendo que vir para... Tem, um cliente de Búzios, o Caleb, a esposa, a mãe dele fala, Douglas, eu só tenho um profissional no Rio que eu vou lá para cortar o cabelo. Caleb, só dá para cortar contigo. Ela marca para poder vir de lá de Búzios só para poder cortar o cabelo. Então, eu fiz também um antes e depois dele, né? Porque na época ele tinha um cabelo, ele fazia aqueles cabelos arredondados, né? Sim. Então, depois a gente fez uma mudança radical. Eu até coloquei, fiquei feliz a beça, se não me falha a memória, deu 10 mil visualizações o corte de cabelo dele. Eu fui, falei assim, marquei ela, fazendo Douglas. Realmente, por isso que eu falo para você, que é por isso que eu fico satisfeito de sair de Búzios para poder vir cortar o cabelo. Sim. Mas o mais importante disso tudo é o seguinte, a satisfação. Sim. Você poder chegar e falar assim, nossa, olha, dá para transformar, dá para poder mudar. E quando você entende o negócio dessa forma, o que não é que... Vou falar o que menos importa, não. A consequência de tudo isso, a última coisa é o financeiro. Não, com certeza. É o que realmente gera de valor financeiro ali. Cara, tem muita coisa antes daquilo ali, durante... que vale muito mais do que aquela entrega daquele valor em espécie, desse dinheiro, né, cara? Com certeza. Caramba, é sobre isso. Falei, que nem eu disse pra você. É sobre isso. Fui 2 viagens missionárias. Eu fiz de coração. Vou falar pra você. Você comentou. Fala um pouquinho disso aí, Fui para 2 viagens missionárias. Vou falar pra você, foi uma satisfação. Falei assim, você cobrou? Não. Mas vou falar pra você. Pagou pra ir. Mas sim, e vou falar pra você que eu fiquei satisfeito. Porque para mim, vale mais do que dinheiro.
Sim, Olhar a cara daquelas crianças, ver os pais, ouvir histórias. sim. E você poder compartilhar também histórias também. Sim. Você poder falar uma palavra positiva. Porque eu sempre falo muito para os meninos, eu falo para os meninos assim, sempre tem uma palavra positiva para poder falar. Sim, Isso é muito importante. sim. E acontece que eu tenho certeza que a experiência de você ter feito essas missões aí, né? É que, assim, algumas pessoas que já participaram, né? Amigos meus, enfim. Eles falam que acaba que, no final das contas, você acaba sendo mais servido do que serviu. Com certeza. É Por tanta gratificante. experiência que você consegue, meu irmão, absorver de uma situação dessa, né? Com certeza. Caraca, cara, o agir de Deus é sobrenatural. Eu agradeço todos os dias por me levantar. Sim, As filhas maravilhosas que eu tenho. sim. Eu vou falar para Quantas filhas? Cara, São duas. tu não tinha filha naquela época, não. Não, não tinha não. Ah, essa daí, negociador, esse eu não sabia, não. Tá com duas filhas, meninas? Meninas. Quantos anos, Douglas? Uma tá com 13 e a outra tá com 7 aninhos. Então, com 13. É. Com 13, a gente tá em 2024. Cara, eu acho que tu já tinha essa, 2013, 2014, sim. Acho que ela era pequena, 2 ou 3 anos. Eu acho, Que tinha na época. eu acho. Tu já tinha filhinha, isso? Ou minha esposa tava para ganhar. Sim. Ou isso aí, ou isso aí. E a outra tem? 7? 7 aninhos. Então, da idade da minha filha, Lolo. Mandar um beijo pra Lolo, porque se não mandar beijo pra Lolo, ela chega em casa agora, ela fica de cara feia lá. Vai fazer 8 anos agora, Lolo. Cara, voa, né, Dudu? Poxa, as duas são maravilhosas. Cada uma tem um temperamento diferente, Sim. bem diferente. Mas é uma satisfação Sim. poder ter elas na minha vida. Agradeço a Deus porque realmente a família é a base de tudo. Sim, Então, sim, cara, vou te falar. Irmão, existem pilares, a gente até chegou a comentar, né, antes da gente começar o podcast, e que são, pra mim, hoje, pilares fundamentais e que eu jamais vou desalinhá-los novamente, porque, na verdade, eu vivi uma vida desalinhada, vamos colocar dessa forma pra galera entender. E Deus é tão, assim, sobrenatural nas coisas que ele faz, é tão improvável, né? É um Deus do improvável, Deus do impossível, que ele usou um cardiologista numa situação que eu tava passando, assim, completamente adversa de saúde, dor no peito, porque eu tava passando por um momento ruim, turbulento, financeiro, na época eu lembro, e usou esse cardiologista para me falar, né, que a nossa vida, ela é como se fosse a cruz de Cristo. Então isso aí, cara, eu vou carregar pro resto dos meus dias. Porque ali foi um despertar de eu entender que é preciso alinhamento para que a nossa vida realmente avance. Então ele falou sobre os 4 pilares que hoje eu carrego, que são principais na nossa vida, que é Deus, que na minha vida, na época, antes de eu, né, começar o alinhamento dos pilares, era 5º plano. Hoje Deus na minha vida é soberano. graças a Deus. Ele realmente é quem guia meus passos da minha família. A gente hoje vive através dos princípios da palavra do Senhor. E isso transformou, tá? A minha realidade da minha família. Família, tá? Que tem que ser uma orquestra. Realmente a gente tem que estar alinhado no mesmo propósito. Sempre. Saúde, que é essencial, tanto física como mental e emocional. A gente tem que estar com isso aí também alinhado. E o nosso trabalho, que é o profissional. Cara, se a gente conseguir, avançador, isso não é conversa de carochinha, não. Eu fiz isso, coloquei em prática na minha vida e como que transformou tudo. Eu alinhei isso aqui. Trouxe Deus para minha vida, que foi a primeira coisa. Automaticamente, a minha família fortalecida na palavra, ela hoje, cara, é uma rocha. O meu trabalho, que eu sempre tive ascensão positiva, só que não perdurava, hoje se perdura e cada vez cresce mais, e eu consigo abençoar vidas através dele. E a minha saúde, que estava completamente conturbada, hoje eu já consegui alinhar. Já faço uma academia tem 2 anos, já estou com o meu mental e emocional muito mais apurado para lidar com qualquer tipo de adversidade, porque eu tenho Deus. Então, irmão, olha como é que é um Deus do improvável. Com certeza. Sobrenatural o que ele faz, o que ele transforma. Basta a gente estar
disponível. Foi o que eu nunca estive, entendeu? É que nem eu falei, eu conheci, graças a Deus, né? A barbearia, para mim, foi a ponte para poder conhecer a Deus. Sim. Porque eu falei, eu murmurei muito, eu reclamava, questionava, assim, poxa, eu lembro eu comentando, né? Assim, até eu acho que tem pessoas que realmente, elas dão sorte na vida e tem outras que não. É na minha cabeça, né? Sim. E Deus realmente pegou e mostrou o contrário. E você era o azarado. E como é? Sim. E é na minha cabeça. A gente não entende as coisas, né, Não, meu? Deus muda o controle, ele muda o quadro de tudo. Sim, cara. Vou falar que eu comecei a... Falei assim, bem, como tinha tempo para poder ler, porque não dava movimento, Sim. então eu comecei a ler. Comecei a ler alguns livros, né? Porque o engraçado, a vizinha, a que morava em cima, ela começou a trazer uns livros para poder ler, que ela via que eu Sim. gostava de leitura. Então ela foi me trazendo e no final das contas aquilo ali começou. Falei, poxa, eu achei uma história bonita da Bíblia e aí comecei a ler a Bíblia. Então ele começou a mandar pessoas, né, para poder... Foram as cordas humanas, né? Os laços de amor Sim. para que realmente eu pudesse conhecer a Deus. Então realmente aquilo que eu achava, né? Eu falei assim, realmente, qualquer um, todo mundo nasceu para poder brilhar assim. Sim, cara, sim. E Porque ele nos trouxe aqui para viver a plenitude do que ele quer para nossa vida, entendeu? sim, aquela história que as pessoas falam assim, no fim do túnel há uma luz. Na verdade é o contrário. Você pode ser luz e você pode brilhar dentro do túnel. Sim, Que nem falar na Bíblia, né? De colocar um veleiro embaixo de uma cama e a luz vai brilhar. sim, Uma cidade em cima de uma montanha, ela vai brilhar. sim, Na verdade, quando você está com Deus, realmente você é brilhante. sim, As pessoas veem a luz de Deus em você. sim, É que nem, por exemplo, né, aquela história da Sulamita. Aquele homem passava e ela falava, lá vai um homem de Deus. sim, Mas ela não é porque ela falava com ele, é porque ela via que ele era diferente. Então, automaticamente, quando as pessoas olham para você e sim, veem você diferente, quando elas ouvem o seu testemunho e realmente vê o que Deus fez, sim, então realmente fala assim, nossa, eu quero esse Deus. sim, Eu quero essa mudança na minha vida. sim. E a mudança, ela vem a partir do momento que é aquilo que eu te falei, né? Que a gente dá acesso a Deus para ele. Com certeza. E calma, avançador, porque eu tinha alguns receios de me conectar a Deus porque eu não me sentia preparado. Vai do jeito que tá. Deixa que eu agia com ele. Com certeza. Aí vamos supor, lá você trabalha de segunda a sábado ainda. Domingo é o dia do descanso. De descanso. E tirando os dias, falei assim, as quartas-feiras eu tiro para poder ir nas lojas. Para poder dar uma Sim, a dar uma olhada, dar uma rodada, mas você não trabalha em São Pedro Aldeia, você dá um giro lá pra ver como é que tá tudo, enfim, pra dar uma supervisionada, Isso. orientação, ver como é que tá. Isso. Só que domingo, dia de folga. Domingo, dia de tu gosta de churrasco. Muita coisa. Rapaz, quem não gosta, quem não gosta. Agora, churrasco bom, sabe onde é que tem mesmo pra tu comprar? Lá no Macedo, no açougue Macedo. Poxa. Conhece a açougue Macedo? Isso, já comprei já lá. Então, já viu a loja nova ali no Porto? A do Porto ali. Sim. Eu acho que eu já Rapaz, comprei na então, loja ali do Porto. O que acontece? Era uma loja pequenina, Sim. hoje tá uma mega loja. Açougue Macedo hoje, na representação comercial, é o melhor cliente que eu tenho, que eu atendo. Hoje eles estão, além de crescendo, né, em número de lojas, eles estão otimizando as lojas também no sentido de melhorar o ambiente, lojas mais amplas, com mais qualidade para poder atender melhor o cliente no sentido de tem 2 caixas hoje para atender, são vários açougueiros, tem ar-condicionado, enfim. E não perdendo a essência, porque o açougue Macedo hoje é referência, pelo preço que eles conseguem ter. Tu chega lá, realmente, tu se surpreende, porque é muito barato e com a qualidade que eles entregam. Então não posso deixar de fazer, né, a propaganda do açougue Macedo para você. Chegando no final de ano. Opa, que domingão tá em casa e já falou que é um bom, né? Você gosta de churrasco? Poxa, e como? Isso aí. Vai lá no açougue Macedo, recomenda, porque realmente é fora da curva. Se eu for te perguntar hoje, Douglas, qual que seriam teus maiores objetivos de vida e sonhos? Meus sonhos. Então, hoje, se você perguntar para a barbearia, como eu falo sempre para os meninos, no caso, nós temos referência. Sim. E se você perguntar para mim, que nem eu falei, eu gosto de cortar cabelo. E eu falei assim, crescer nessa parte de reconhecimento
na área de barbearia. Eu falei assim, eu falo para os meninos, eu falei assim, por que antigamente, quando eu estudava, eu lembro que as pessoas assim, Douglas, você já cortava cabelo, para que você está estudando? E eu falei assim, porque eu quero crescer. Sim. Hoje, o entendimento que eu tenho, graças a Deus, é pelos lugares que eu fui, os cursos que eu fiz, as experiências com outras pessoas, Sim. que nem quando eu falei assim, em São Paulo, muitas vezes, locais que eu fui, e eles diziam assim, ó, a águia tem que andar com águia. Sim, cara. Então, Bem sobre isso. com certeza. Então, hoje, para que eu estudo? Hoje, graças a Deus, para ser não só referência aqui em São Pedro da Aldeia, Sim. não para ser referência só em Cabo Frio, mas que nem eu falei assim, mas em nome de Jesus, né? Se Deus me permitir, né? Quem sabe não Ser referência no Brasil, todo mundo. Isso aí. Porque exatamente por isso que eu me movimento hoje. Sim. E eu vim fazer parte desse mundo que é o digital, que é um tanto quanto novo, mas é libertador, é avançador. A gente consegue, através do digital, propagar a nossa mensagem de uma forma extraordinária. Com certeza. A gente consegue alcançar mais vidas. Eu vou te perguntar, mas eu sei que realmente, ó, como é que você divulga, né, a barbearia do Douglas? Qual estratégia de marketing você utiliza? Tá. Eu vejo que você faz muito bem no Instagram, meu irmão. Sim. Que é muito bem postado lá teus vídeos, teu posicionamento. Sim. Tem alguém que faz pra você mesmo que manuseia e faz lá? Então, a princípio, eu já tive 2 rapazes que fizeram, Sim, só que realmente na época não vi muitos resultados. sim, Então, hoje eu estou conversando com o Rafael Marcos, né? sim, A gente está conversando, a gente está para fazer uma reunião para poder ele dar continuidade, né? sim, E para poder realmente gerar crescimento ali. Hoje a movimentação que eu faço no Instagram, no Facebook, falei assim, em outras redes sociais, quem está fazendo sou eu. sim. Porque até então... E isso gera um tempo, né, cara? Toma um tempo. Toma. Só que para mim hoje, né? A gente, querendo ou não, a gente tem que... Não dá para fazer tudo. Sim, A gente tem que focar em alguma coisa só. Senão acaba, eu falei assim, vamos dizer assim, ó, quanto mais tempo a gente tiver, que nem, por exemplo, hoje a gente trabalha com um sistema, barbearia. sim, Esse sistema que nós trabalhamos lá, graças a Deus, se a gente precisar mandar mensagem para os clientes, eles mandam. sim. A gente trabalha com plano de assinatura lá também. Pô, bacana. O Caio falou comigo, comentou. Meu cunhado tá lá e tal. Firme e forte. Eu nem sabia que você tava cortando cabelo, cara, quando eu vim pra cá. É mesmo? Aí eu comecei a cortar cabelo no Sena, Sim, pra rapaziada de maneira também. sim, sim. Aí depois eu fui pro Dom, porque eu me conectei com ele no podcast, achei bacana o plano de assinatura. Sim, sim. Só que eu não sabia por quê. Eu já havia passado ali, naquele local que você tinha ali, São Pedro da Aldeia, e não era mais a barbearia do Douglas. Eu falei, rapaz, o Douglas deve ter parado, a gente não tinha contato. Sim, sim. Eu não tinha Instagram, logo que eu vim pra cá eu não tinha Instagram ainda, que eu tenho, eu sou novo na rede social. Eu tenho Instagram, tenho o quê? 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Então, eu nem sabia que você tava cortando cabelo ali em Tem São Pedro da muito Aldeia. cliente meu também, por exemplo, o seu Eduardo Leide. Sim, Eu corto, o filho dele está com 18 anos. Comecei a cortar o cabelo do filho dele, deveria ter uns 5 ou 6 anos. sim, Então, quando ele voltou para cá, ele chegou ali e achou, eu fiz bem, a barbearia não está mais aqui. sim. E é tão pertinho ali, né, cara? Mas aí era Quase do lado o mesmo. filho dele trabalha em Cabo Frio, passou de frente a uma barbearia, falou assim, vem cá, é do Douglas. Eu falei assim, é de São Pedro, é. Quando chegou em casa, eu falei assim, pai, eu acho que eu achei o Douglas. Eu falei assim, pelo amor de Deus, pega o número para poder saber, para poder falar com o Douglas. Chegou na barbearia, pegou o número, ligou para mim, tá cortando de novo. Sim. Caralho, velho. Não, com certeza. A gente está trabalhando. Na época que o Pedro estava fazendo o curso, ele estava finalizando, eu comecei a fazer. A gente começou a fazer o curso, fizemos o curso com a mesma pessoa, o Lincoln. Sim. Achei bastante interessante. E realmente foi bastante vantajoso também para a barbearia. Sim. Não tem que reclamar, não. Graças a Deus lá, pela carteira de clientes que a gente já tem, graças a Deus ali, e implementar isso foi ótimo. O pessoal aceitou muito bem ali. É assinatura, né? Isso aí. É bacana, né, cara? Porque eu acho que te dá uma segurança Sim, de faturamento. com certeza. E mesmo assim tu atende sem ser assinatura. Sim, Consegue ter o avulso? o que acontece? Porque se lotar a agenda também não fica meio ruim, né? No caso, aí entra a parte do gestor. Porque até então a gente tem que fazer o cálculo, a gente tem que calcular a lotação para poder saber se realmente já está ficando muito lotada Sim, e automaticamente botar outro profissional, porque senão realmente complica. sim. E tem todo um agendamento prévio também, né? Quando vai se marcar. A gente hoje lá
Tem pessoas que não têm. Nós temos um aplicativo, né? Sim. A pessoa A pessoa mesmo vai no aplicativo lá e marca? Sim. Temos também, a pessoa manda mensagem para o Instagram. Se ela, por acaso, a gente demorar a responder, tem um link, clica, vai direto, ele já entra no agendamento. Sim. Isso foi também é do sistema também. Ou pelo WhatsApp. A pessoa manda mensagem pelo WhatsApp lá e automaticamente a gente marca também. Sim. Entendeu? Então, a gente sempre avisando para os clientes, assim, ó, não quer botar o aplicativo? Demoramos a responder? Tem um link, clica no link lá. Sim. Automaticamente, o senhor vai ver a agenda de todo Toda mundo essa lá. automação ajuda muito, né, cara? Pra gente que quer avançar. Não, até- Porque realmente sim. otimiza o tempo. Não, até antigamente eu fazia tudo no papel. Sim, pô, eu lembro que eu As tinha que te contas. ligar, cara. Eu tinha que te ligar pra marcar, pô. Sim. Douglas, tem vaga aí amanhã? E tu olhava, Rodrigo, tem. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. E teu irmão, cara? Meu O irmão Leandro? hoje não trabalha mais na área. Não, mas saiu. Não trabalha, né? Olha essa coisa inusitada. Vamos supor, mas ele saiu tem muito tempo? Tem anos. Pô, ele cortava bem cabelo, cara. Ou Pô, moleque é responsa. Manda um abraço aí, Leandro. Pô, se tu olhar e ver esse podcast aí que mandou um abraço, irmão. Pô, vai. show de bola. Aí parou e tá fazendo o que da vida? Hoje ele trabalha. Mora da região? Mora na região? Mora lá em Guarba lá. Ainda, né? Ainda. Ele trabalha junto com meu tio lá, né? Quer dizer, faz uns biscoitos lá na área de. Ele é pedreiro. Sim, Ele ajuda lá meu tio lá. sim. É uma pena. E parou de cortar cabelo. O cara é talentoso, então, enfim. Trabalhava bem pra caramba. Isso aí. Cara, se você tivesse que citar um erro teu como empreendedor até hoje, o maior erro. Olha, se fosse, eu acho que um erro. Eu acho que eu pensaria, eu contei um episódio aqui falando sobre quando eu fiz aquela grande reforma, né, na barbearia e contratei mais pessoas para colocar Em São Pedro ali, né? aqui em São Pedro. Que no caso o ambiente ali dava para botar 10 profissionais. Sim. Só que naquele período que eu falei, eu tinha uma base de um supermercado como gerente. Então o que faltava era entender um pouco mais da cultura e poder passar para essas pessoas. Eu pequei nisso. Porque o que acontece? Eu vou ter pessoas que não tinham a mesma visão do que eu. Sim. E por incrível que pareça, né, uma andorinha só não faz verão. Sim. Então, Nunca automaticamente, eu vi o faturamento caindo muito. Então, o que que eu tive? Quando começou a cair, a primeira coisa que eu falei, opa, tem coisa errada aqui. Sim. Então, eu vou ter que refazer a equipe toda de novo. Então, eu acho que depois, com o tempo, eu falei, bem, o que eu aprendi, né, de um supermercado serviu até aqui. Mas, querendo ou não, eu preciso fazer outros cursos de especialização. Na Especialização. gestão. Para poder andar de gestão e principalmente de barbearia. Sim, sim. Então, eu comecei a fazer um atrás do outro. Sim. Então, aí eu entendi. Falei assim, Douglas, você não pode fazer uma gaiola de ouro. Sim. Você não pode só ser você. Você realmente... Então, eu entendi alguns pontos que até questionei, né? Sim. Dentro da sala de aula, sobre algumas questões que eu achava que eu não tinha aprendido daquela forma, para que eu pudesse entender que para poder dar uma continuidade, né, aquilo que eu tinha, e para gerar crescimento, eu tinha que aprender mais. Sim. Eu acho que foi o pior erro. Hoje eu tenho consciência que não é só cortar cabelo. Sim. Que nem eu trouxe um rapaz que ele tinha vindo do Rio. Ele chegou lá para poder ensinar todo mundo a cortar cabelo, 19 anos. E ele falou assim, mas eu não vim ensinar vocês a cortar cabelo. Mas você não veio dar curso de cortar cabelo? Não. Eu vim passar para vocês experiências de vida. Sim, cara. Então, quando ele falou isso, e ele conversou comigo, ele tocou a primeira vez, falou assim, Douglas, tem pessoas aqui que realmente vão gerar crescimento para você. Infelizmente, tem pessoas que não. Elas não têm... Tem pessoas aqui que não têm a mesma visão. Não tem alinhamento, não estão alinhadas no propósito. Não estava. Exatamente, cara. Então, Exatamente. infelizmente, eu vi aquilo desconstruindo o que eu estava fazendo e eu tive que parar. Falei, peraí, tem que parar tudo aqui. Sim. Tem alguma coisa errada aqui. Sim. Para poder entender o que estava acontecendo. Exatamente. Cara, o quanto que é importante a gente não só buscar isso a todo momento, se capacitar cada vez mais. E olha só que coisa inusitada. Um rapaz de 19 anos foi lá e te deu Sim. realmente uma lição que tu vai carregar pra tua vida. Não, com certeza. O rapaz entrava dentro da barbearia, não trabalhava para mim, dando bom dia, boa tarde para todo mundo, chegando para algum cliente, para ir ali na padaria de São Marcelo. Vem cá, vocês querem alguma coisa? Douglas, eu posso ir ali? Sim. Eu falei, gente, o cara nem trabalha, ele tá perguntando isso. Douglas, dá licença, eu posso ir? E eu falei assim, ele falou assim, não, Douglas, isso é experiência. Sim. Então eu falei, caramba. Sim. Eu falei, Douglas, aqui ele foi, no final me chamou no canto, conversou comigo, falou pontos positivos, negativos. Daí já começou. Sim. Então, quando eu vi depois que realmente eu concordei com que ele, eu só concordei com ele depois,
quando eu vi realmente o que estava acontecendo ali, que a equipe não estava alinhada. Sim, Então eu comecei a estudar. sim, Eu falei que tá faltando mais alguma coisa. sim. Pô, fantástico. Sim. Se você pudesse voltar no tempo, lá atrás, Uhum. o que o Douglas de hoje falaria pro Douglas de anos atrás, lá no início? Olha, mudar eu não mudaria nada, porque eu agradeço tudo que aconteceu, serviu para poder, como experiência. Cada detalhe foi importante. Eu acho que eu falaria para poder fazer tudo do mesmo jeito. Pô, que bacana, né, cara? É porque, é que nem eu disse para você. É. Não, Show de bola. ó. É o que eu costumo dizer. Eu falaria pro Rodrigo lá de trás, muito obrigado. Então, Por ter passado por tanto processo, suportado e feito eu chegar no Rodrigo de hoje, cara. É exatamente sobre isso, cara. isso serve. Não faria nada diferente, meu irmão. Tudo foi importante pra eu ter me tornado essa pessoa que eu tô hoje aqui. Com certeza. Você falou num episódio, você disse para mim que lá na barbearia você ouvia, né? Sim. Eu falando, né? De Deus. Sim, cara. Sim. Eu vou te contar uma outra história. Um rapaz de autoescola, ele não era evangélico, e ele falou assim, Douglas, você falou pouco de Deus para mim, Sim. mas eu via pelo seu comportamento. Quando você falava da sua mulher, os seus filhos, você falava que era feliz. Sim. E eu falei, nossa, como eu falei assim, ele falou ele com tão pouco, ele falou com uma simplicidade aquilo tudo. Então ele chegava para a esposa e falava assim, olha, se eu for um dia evangélico, ele falou uma vez para mim, falou assim, eu quero ser igual ao Douglas. Hoje ele está na igreja, está feliz. Eu falei assim, Douglas, eu sempre falei isso com minha esposa. Então, pequenas coisas. Que legal, né, cara? Ué. E porque as pessoas observam. Você, que nem, por exemplo, os aparelhos que eu comprei seu de academia. Sim. Caraca, avançador, teve um negócio que o cara comprou. Eu tinha uma academia e eu precisei me mudar da casa que eu estava indo para um apartamento e acabei tendo que vender lá. Pô, vendi pro Douglas. Caraca, muito aparelho. Poxa, aí se por acaso, pelo menos, se um dia alguém chegar assim, falar assim, olha, eu conheço um rapaz evangélico que eu peguei e vendi de boca para ele os aparelhos e ele me pagou centavo por centavo. Eu te falei que chegaria, avançador, chegaria os salgadinhos da arte. Esse cara não ia me deixar na mão, tá vendo? Com certeza ele deve estar assistindo o podcast, falou, vamos mandar um salgadinho lá pro Douglas Rodrigo. Aí, ó. Cara, fantástico. Meu irmão, estamos chegando a mais uma edição do Avança Podcast. Eu queria, primeiramente, agradecer a você. Cara, que história bacana, muito bom me conectar realmente a você novamente, porque a gente ficou muito tempo sem se falar. Poxa, bastante tempo. E eu sempre tive você como uma referência positiva de ser humano, de pessoa, não de profissional, tá? Um cara que eu sempre tive o prazer de estar conectado, a gente, né? Eu sempre fui esse cara resenheiro que gosta de falar, Douglas também. A gente batia aquele papo, Douglas contava os planos dele, eu falava um pouquinho da minha... Naquela época, meus pilares estavam desequilibrados, completamente desalinhados, mas enfim, era bacana estar lá. E eu queria encerrar, cara, eu queria dizer a você que qual o conselho que você daria, tá? Para as pessoas que estão pensando em montar algo, pensando em fazer algo, estão querendo começar, mas acreditam que não estão preparadas. O que tu falaria para essa galera, Douglas? Então, o que eu diria era o seguinte, estudem bastante, entendeu? Essa área, para poder conhecer bastante essa área de barbearia, gestão, isso é muito importante. Claro que você também tem que saber cortar cabelo também, isso com certeza. Pessoas que passaram lá, eu fiz vários cursos. Hoje eu tenho mais de 35 cursos, especialização, não só na área de barbearia, como principalmente tenho curso também na área de gestão. E realmente isso é muito importante. Todos os dias eu tenho que fazer uma construção. Eu me desconstruo um pouquinho para poder construir alguma coisa. Isso aí. Realmente a gente tem que estudar, né? Isso aí é o mais importante. Que foi hoje, se eu me mantenho no mercado, e se por acaso hoje, né, eu gerei crescimento, foi porque eu sempre gostei de estudar. E realmente para poder... E coragem, né? Sim, cara. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Na verdade, eu costumo dizer, Douglas, que na grande maioria das vezes, se não em todas as vezes, aonde está o nosso medo, está o nosso maior sucesso, cara. Sim. Quando a gente consegue romper realmente aquilo ali, né? De se aventurar e arriscar, realmente intensamente, você consegue ter êxito ali, você consegue ter sucesso. Não, a gente tem que arriscar. Num pior cenário, você vai estar conseguindo um aprendizado para um próximo nível. Você realmente vai, mas precisa se romper sim. Primeiramente, a pessoa acreditar em si que é capaz. É evitar de ouvir
Eu falo muito sobre isso, evitar de ouvir vozes ao redor, principalmente de quem não fez nada, porque geralmente quem tá falando algo pra você ali, pra te desanimar, pra te fazer parar, te bloquear, são pessoas que não construíram nada. Então, e é exatamente sobre isso. E eu digo que o sucesso, ele, na verdade, é uma escolha, cara. Você escolher realmente ter o sucesso, ir pra cima, realmente avançar em busca de se capacitar, Com certeza. né? De cada vez se aprimorar, de cada vez você entender o quanto que é preciso de você, para poder você crescer, você se capacitar. Eu digo muito que a nossa apresentação, cara, tá 100% voltada para o nível que a gente se prepara. Se a gente quer se apresentar bem, a gente tem que ter um nível de preparação, sim, Com certeza. superar as expectativas, de se preparar realmente para aquilo. Então, cara, que podcast fantástico, muito bacana saber que Eu que você... agradeço. Muito bacana, primeiramente, saber que você ainda está enraizado nos princípios da palavra de Deus. Cara, realmente você vive, né, pela palavra. Isso é bacana porque tem 12 anos aproximadamente, 10, 12, 11 anos, enfim, que eu não vejo Douglas, que a gente não se via, né? Sim. Pessoalmente, eu acho que pelo telefone uma vez ou outra, a gente chegou a se falar. Então é muito legal saber que você ainda está caminhando na palavra de Deus. Você hoje ainda é um abençoador, da mesma forma que você era lá atrás. Graças a Que Deus. as pessoas se conectam lá, às vezes para ser um colaborador teu, é um cliente que está sentando lá, mas você está, de alguma forma, falando de Deus. Isso aí é super importante. Hoje eu carrego para minha vida. Com certeza. Então, meu amigo, obrigado. Tá? É um prazer. Vou terminar aqui te dando um presente aqui do Avança Podcast, porque o convidado que vem aqui, avançador, ele ganha presente, meu irmão. O cara vem aqui disponibilizar o tempo dele, contar a história dele de vida, não vai ganhar um presente do avançador aqui? Então, meu irmão, ó, isso aqui é um presente aqui com todo o carinho, tá? Aí, ó. Do Avança Podcast. Olha. Isso aí, pra você colocar lá na sua barbearia. Poxa, show de bola, hein? Poxa, obrigado. Né? Isso aí, cara. Pela oportunidade também. Isso aí. Poder contar um pouco aqui da minha história, pode ter certeza. Sim. Mas no final de tudo, eu tenho que agradecer mesmo a Deus. Sim, cara. Eu vou falar para ele que tudo na minha vida, se não fosse ele, né, para poder me sustentar, para me dar força, teve momentos, muitos momentos na minha vida que, quando eu estava na barbearia, que eu pensei em desistir, mas sempre tinha aquele negócio no meu coração, não vou parar. Sim. E você é o Deus tocando lá e falando, Cássio, vai. E isso aí, continuei, insisti, e hoje, né, Sim. eu vou falar para você, é tudo ele mesmo. Sim, cara. É tudo dele, tudo por ele, tudo pra ele. Com certeza. Então, Avançador, essa foi mais uma edição sensacional do Avança Podcast, edição de número 45. Semana que vem tem mais, porque aqui a gente não para, Douglas. Aqui a gente tá sempre buscando pessoas assim, né? Amém. Eu costumo dizer que são... eu tô sempre em busca do meu cliente perfeito. Eu comentei até contigo sobre isso. Então tem que ser pessoas realmente que estão alinhadas no projeto de vida hoje do Rodrigo Corvelo. Sim. Realmente desse novo ser do Rodrigo Corvelo, que cada vez eu venho me transformando mais, eu venho me resetando, me ressignificando, porque é para isso que eu tô aqui. Hoje eu quero que realmente o agir de Deus desça através da minha vida para poder abençoar vidas. Esse é o propósito do Vamos Avançar, do Avança Podcast. É exatamente sobre isso que eu quero transbordar na vida de pessoas, que Deus realmente transforma, muda, ele alavanca, ele faz você escalar, ele faz você realmente conhecer a vida que você merece. Então, avançador desse lado, não espera, não se conecta a Deus. Amém. Procura, faz a tua parte. Beleza? E semana que vem tem mais. Vamos avançar. Eu costumo dizer o seguinte: se conectem a pessoas com o mesmo propósito. Avança, que o mais ele fará. Amém. Vamos avançar. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.